Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é quarta-feira, 11 de novembro. Contas de governo da Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade recebem parecer prévio favorável à aprovação. O parecer prévio favorável à aprovação, por unanimidade, ocorreu após o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, conselheiro Valdir Teis, por meio do voto vista, apontar que a Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade apresentou no balanço de governo saldo positivo no exercício de 2014. Porém, havia no início do exercício, fora a disponibilidade do RPPS, um saldo em caixa de R$ 6.434.000, o que redundaria ainda no final uma sobra financeira de R$ 314 mil. O conselheiro também destacou que para cada R$1 de dívida, o executivo contava com R$ 1,23 de disponibilidade financeira, o que comprovou que, apesar do déficit financeiro apontado pelo conselheiro relator Antônio Joaquim, a Prefeitura tinha suficiência financeira e saldo em 2014. Outros pontos positivos também foram identificados na gestão do prefeito Anderson Glaucio Andrade, a exemplo do cumprimento dos mínimos constitucionais, aplicando 25,17% na educação e outros 25,73% na saúde. Parecer prévio favorável à aprovação. Recomendação ao Poder Legislativo para que determine ao chefe do Poder Executivo a adoção de medidas corretivas publique-se. Na reportagem a seguir, você vai conferir como os conselheiros do TCE julgaram um recurso ordinário interposto pelo gestor de Terra Nova do Norte. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou parcialmente procedente com determinações a denúncia formulada pela empresa AKDD Eletrônicos e Papelaria Comércio e Representações de Serviços Limitada. No Acórdão 1581/2015, o prefeito de Terra Nova do Norte, Milton José Toniaso, e a pregoeira Elisângela Oliveira Azevedo dos Santos solicitaram do TCE a exclusão da multa de 20 UPFs, em razão de irregularidades identificada no procedimento licitatório do pregão presencial 27/2014, pelo não cumprimento de prazo mínimo de 8 dias úteis para a apresentação das propostas pelos licitantes. No citado acordo também é determinada a gestão que passe a observar o prazo legal nos procedimentos licitatórios, que não adote mais a ata de registro de preço oriunda daquele pregão e, por fim, encaminhe cópia digital dos autos à OAB e à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias. A equipe técnica analisou as razões recursais e opinou pelo não provimento do recurso ordinário. Diante disso, o conselheiro relator Walter Albano seguiu o parecer ministerial e enfatizou que o não cumprimento do prazo legal pode ter afastado a presença de outros licitantes com propostas mais vantajosas para a administração. O voto é no sentido de acolher parcialmente o parecer ministerial e votar no mérito para dar provimento parcial ao recurso, apenas para retirar a determinação de encaminhar a cópia dos autos da PGJ e a OAB, mantendo inalterados os demais termos do Acordo 1581 de 2015. Pleno do TCE analisa a consulta feita pelo presidente da Câmara Municipal de Sinop. O presidente da Câmara de Sinop, Mauro Garcia, solicitou uma consulta ao TCE para saber a possibilidade da implantação de vale alimentação aos servidores da Casa de Leis. O processo, que é da relatoria do conselheiro substituto Moisés Maciel, passou pelos pedidos de vista do conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, do presidente Valdir Teis e, por último, do conselheiro Walter Albano, que defendeu o vale alimentação por meio de resolução e respondeu alguns questionamentos durante a leitura do voto dele. Pode aquele poder instituir vale alimentação aos seus servidores? A minha resposta, sim. O Poder Legislativo pode instituir o vale alimentação em face da sua autonomia administrativa e financeira. Ponto.
Segunda pergunta, quais os condicionantes, critérios e limites a serem observados para a instituição do Vale Alimentação? Eu digo, a instituição do Vale Alimentação exige que, 1, o benefício seja concedido exclusivamente ao servidor efetivo para custeio de alimentação. 2, esteja previsto na lei orçamentária anual do ente federativo. 3, observe o disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101 e, por fim, a terceira, seja computado no limite de gasto total da Câmara. Durante a discussão em sessão plenária, o principal questionamento era se o Vale Alimentação deveria ser instituído por meio de lei ou resolução. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gustavo Deschamps, fez uma ponderação sobre a implantação do Vale Alimentação por meio de resolução. E a instituição de uma verba ou de um auxílio indenizatório se dá por meio de resolução e não por lei específica, né? Já modificando, então, o entendimento anterior desta Corte. Já a conselheira interina Jaqueline Jacobsen explicou que a resolução é uma espécie de lei reconhecida pela Constituição Federal e acompanhou o entendimento do último voto vista. No meu entendimento, quando a Constituição Federal trata da resolução para o Poder Legislativo, ela é uma espécie de lei. A única diferença da lei em sentido estrito é que ela independe de sanção do Poder Executivo. E no caso que nós estamos tratando de matéria de competência privativa da Câmara Municipal, como foi de maneira bem sintética colocado no voto vista, eu vejo que não há necessidade da sanção do Poder Executivo. Após a explanação de diferentes pontos de vista, a implantação do Vale Alimentação para os servidores da Câmara de Sinop, por meio de resolução, foi considerada válida por maioria. A seguir, começa amanhã mais uma edição da Capacitação Gestão Eficaz. Você já pensou em desligar o ar-condicionado 10 minutos antes do fim do expediente? De calor você não morre e ainda faz uma grande contribuição. Você economiza energia. O planeta agradece. Tribunal de Contas de Mato Grosso, ISO 50001 pela eficiência energética. Gestores de mais de 17 cidades participam nesta quinta e sexta-feira da Capacitação Gestão Eficaz, promovida pelo Tribunal de Contas, no auditório da Escola Superior de Contas. A iniciativa tem como objetivo capacitar agentes da administração pública municipal sobre temas onde o Tribunal de Contas tem identificado a maior ocorrência de irregularidades. As palestras são voltadas a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, controladores internos, contadores, assessores jurídicos, pregoeiros, membros de comissões de licitação, fiscais de contratos e responsáveis pelo patrimônio, além de representante dos conselhos municipais. Desde 2001, mais de 16 mil membros da administração pública foram capacitados. E nós ficamos por aqui. Nos encontramos amanhã com mais uma edição do TCE Notícias.